Amém. Glória a Deus. Boa noite, linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Rei Jesus, a Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, noiva, amada do Rei Jesus, a Igreja viva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos. Aos amados que vão assistir esse culto também, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Já quero convidar a linda, amada e eleita, preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Deus vivo em Salmos de número 37. Salmos de número 37, dos versículos de 1 ao 5. Salmos de número 37, dos versículos de 1 ao 5. Peço essa leitura com o nosso amado pastor e que em seguida, meu pastor, o Senhor nos abençoe. Oração. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pela tua magnífica presença, nos dirigires como tens feito. És o nosso Deus a quem rendemos total obediência e submissão. Obrigado pelos 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso amado ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, culto de adoração com o tema caráter. Amados irmãos, amada, linda, eleita e preciosa Igreja, caráter. Caráter, no seu significado, traz um conjunto de qualidades morais, valores e princípios que moldam a conduta e as atitudes de uma pessoa, definindo sua índole, firmeza, coerência, sendo um dos componentes da personalidade ligado à ética e a forma como agimos e reagimos às situações, refletindo a nossa honestidade e integridade. Caráter. Caráter está atrelado, caráter está na conjectura, na moldura da personalidade do ser. Caráter. A pessoa com as suas ações, reações, atitudes, ela é classificada como uma pessoa de bom caráter ou como uma pessoa de mau caráter. Aqui no conceito, na definição, no significado, nós podemos entender que caráter está ligado às atitudes dessa pessoa. Essas atitudes podem ser atitudes benéficas, podem ser atitudes maléficas. Também está correlacionado à questão da conduta da pessoa, da sua personalidade. Essa pessoa pode ter uma boa conduta, um bom comportamento, ou uma má conduta, um má comportamento. A palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos ensina que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o Senhor nos orienta: escolhe, pois, a bênção para que viva, escolhe a vida, escolhe a minha presença, diz o Senhor. Então nós passamos a entender, amada, linda, eleita, preciosa Igreja do Senhor, que na presença do Senhor, com a presença do Senhor, com os seus princípios, com os seus valores, nós temos a oportunidade de tomar sábias decisões. Nós temos a oportunidade de tomar decisões fundadas na palavra de Deus. E essas decisões, com base nos seus princípios, a sua palavra, que norteia a nossa vida, quando esta palavra, a palavra do Senhor, realiza em nós aquilo que está no coração do Senhor,
nós passamos a ser transformados. Nós temos total entendimento de quem nós éramos no passado. Nós temos total entendimento de onde o Senhor nos tirou. Nós temos o total entendimento de onde e para onde nós iríamos, se não fosse o Senhor um dia, com seu Espírito Santo, ter nos convencido da verdade, da justiça, do pecado, nos convencido de que... Perdão, igreja. Garganta secou. De ter nos convencido de que Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Existe um Deus que é vivo. Existe um Deus que é real. Existe um Deus que é eterno. Existe um Deus que tem total intimidade com a sua noiva, com a sua igreja. Existe um Deus que Ele está 24 horas olhando para nós. Existe um Deus em que nós podemos ter total afinidade, intimidade. Um Deus que é vivo, que não é feito de madeira. Um Deus que não exige de nós uma certa... Entenda, igreja, o que será dito? Não exige de nós uma idolatria, mas exige de nós intimidade. Exige no sentido de nos convence, nos ensina, nos mostra, nos exorta quando necessário a termos intimidade, intimidade de pai e filho, intimidade de um pai que ama incondicionalmente seu filho, que nos ensina como igreja, como corpo, como noiva, noiva do Cordeiro. Então, irmãos amados, estava eu meditando na palavra do Senhor, e o Salmo de número 37, ele mexeu muito comigo, falou muito comigo, como sempre a palavra do Senhor fala conosco, mexe conosco, mexe com as nossas entranhas. E aqui no Salmo de número 37, o Senhor me deu um entendimento de poder enxergar o contraponto do caráter de um ser humano. O contraponto, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de má índole, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa de má conduta. Então, aquilo que o Senhor vai falar conosco, já está falando sobre caráter. Amados irmãos, aquilo que o Senhor tem tratado conosco a respeito das últimas pregações, o Senhor tem nos levado a nós refletirmos sobre a restauração do altar, restaurar a adoração, restaurar o respeito como o respeito de um filho que honra, respeita e tem total respeito pelo seu pai. Restaurar o temor, restaurar a reverência, restaurar a santidade, a santificação, restaurar o entendimento de que só o Senhor é Deus, restaurar a unção, restaurar a busca pelo conhecimento e a busca pela sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de que só o Senhor é Deus, restaurar a confiança no Senhor, restaurar o entendimento de que nós estamos nos últimos dias lutando o bom combate e que para tanto nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Muito me alegrou o coração a oração inicial da nossa amada pastora, que coadunou, que me deu uma certeza no coração daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Confiança em Deus, só o Senhor é Deus, adoração ao Senhor, restaurar um altar de busca, de entrega ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está aqui presente nesse lugar, amada igreja. Aqui o Senhor se faz presente nesse lugar, culto após culto o Senhor tem falado conosco, culto após culto o Senhor tem nos instruído, culto após culto o Senhor tem nos dado entendimento, culto após culto o Senhor tem dado a referência, dado a firmeza, dado o entendimento de que Ele está às portas, igreja. A qualquer momento nós seremos arrebatados. Nós, como sempre é dito, não somos um povo como um dia eu escutei, como se fosse uma massa de manobra, não. Porque o Senhor está aqui nesse lugar, igreja. Porque o Senhor, Ele é vivo, Ele é real. O Senhor, Ele nos tem como seus adoradores, como seus filhos, como seus servos, como seus amigos, aquele para quem Ele revela o que há de acontecer, o que há de vir, porque nós temos intimidade com o Senhor. Por isso o Senhor nos diz essa noite, linda, amada, eleita e preciosa igreja, não te
indignes, eu lia indignes, mas eu aprendi hoje que é indignes. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Sim, nós temos a sede de justiça em nosso coração, que o Espírito Santo gera em nós, a sede de justiça, de ver o que é errado, de saber discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, de se posicionar, de não ser levado por qualquer vento de doutrina, de não ser levado por qualquer falácia, de não ser levado por qualquer ideologia, mas nós conhecemos a verdade, nós sabemos da verdade, a verdade ela habita conosco, a verdade ela habita no meio do povo de Deus, a verdade é o próprio Deus. Então nós somos um povo abençoado, igreja. Tu és abençoada, igreja do Senhor. Amado irmão que nos assiste pela internet, amada irmã, tu és abençoado. Porque aqui nesse lugar existe uma palavra, existe uma orientação de vida, existe uma verdade que está sendo ministrado, que está nos preparando para aquilo que possa acontecer num futuro bem próximo, daquilo que possa acontecer logo, logo nos próximos dias. Muitos rumores, como no dito popular, muito zum, 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 mas aqui é dada uma palavra de norte, aqui é dada uma palavra de vida, aqui é dada uma palavra no sentido de acalma teu coração. Não é assim como estão falando aí fora, não. Tu tens um Deus que é o teu rochedo, tu tens um Deus que é o teu libertador, tu tens um Deus que é o teu guarda, que é o teu protetor. Tu tens um Deus que, a palavra de Deus diz que tu habitas debaixo das asas do Senhor, tu habitas a sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Tu tens um Deus que Ele é vivo, igreja. Sobre a tua vida não vale encantamento, diz a palavra do Senhor. Então acalma o teu coração, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois a palavra do Senhor nos garante que dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Irmãos, a erva verde não tem raiz profunda, mas nós temos uma raiz profunda. As nossas raízes estão firmadas na rocha eterna, na rocha que é o Senhor, que é o Rei Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chama, igreja. Ele é um Deus vivo, um Deus real, um Deus de guerra. Ele é o nosso Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, Deus de glória, Deus de bondade, Deus de maravilha. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou na tua vida, igreja. Ele é o teu amparo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente nas tribulações. Ainda que pareça que o mar esteja tumultuando, ainda que pareça que os montes estejam tremendo, que os montes estejam ao ponto de desabar, ainda que ao teu redor, irmão amado, irmã amada, possa parecer que algo de extraordinário vai acontecer negativamente, a palavra do Senhor te diz: acalma o teu coração, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Nós precisamos nos apegar verdadeiramente com fé e com entendimento na palavra do Senhor. Por isso o Senhor nos diz: confia no Senhor e faze o bem. Não somente o bem social. E isso eu fico maravilhado na palavra do Senhor, com toda a liberdade de conjectura santa que o Senhor nos dá. Porque a palavra do Senhor diz: confia no Senhor e faze o bem. O bem social, o bem na tua vida como profissional, como filho, como servo. Mas fazer o bem, irmãos, é buscar a palavra do Senhor. Fazer o bem na nossa vida espiritualmente, fazer o bem na nossa vida em santidade, fazer o bem na nossa vida, como a palavra do Senhor arremata, nos alimentando da verdade. E nós sabemos e entendemos que a verdade é a palavra do Senhor. Não existe outra verdade, irmãos. Quando eu me converti, quando eu passei a entender o que é andar nos caminhos do Senhor, isso gerou um certo tempo, um questionamento no meu coração. O que é a verdade? E aquilo me questionava, aquilo me consumia. E eu ali no meu quarto orando, digo: Senhor, como é que pode isso, Senhor? O que é a verdade, Senhor? O universo tem fim, o universo não tem fim.
Como é que pode, Senhor, existir a eternidade? E no culto seguinte, irmãos, para a glória de Deus, o Senhor trouxe uma palavra, mas foi uma palavra direta. Parecia que tinha alguém comigo dentro do quarto, escutando, lendo os meus pensamentos, e realmente tinha. O Espírito Santo do Senhor, o Senhor estava ali, e o Senhor me deu aquele conforto: meu filho, não te preocupa com a eternidade. Quando tu tiveres a minha mente de Cristo, tu vai entender. Não te preocupa com o tamanho do universo, não te preocupa. E o Senhor arrematou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Por isso o Senhor te diz essa noite: igreja linda do Senhor, tu tens um Deus que é vivo, tu tens um Deus que é real, tu tens um Deus que é soberano, igreja. Isso é motivo de nós dizermos assim: glória a Deus, aleluia, salva de palmas ao Senhor, igreja. A honra e a glória pertencem ao Senhor, igreja. Tu não estás desamparado não, meu irmão. Tu não estás desamparada não, minha irmã. Eu não sei quem possa estar em luta, mas o Senhor te diz essa noite: eu sou contigo. Acalma teu coração, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, te desenvolve, sim, luta, batalha, peleja, combate o bom combate, mas alimenta-te da verdade. Irmãos, como está a busca? Como está a busca diária? Como é que está a busca diária? O alimento, a oração, a intimidade com teu Deus, com teu Pai. Que momento maravilhoso, irmãos, quando chego do trabalho e os meus filhos abrem a porta e saem correndo: papai, papai, papai. Isso é muito maravilhoso para quem é pai. Quem é pai sabe. Assim é o nosso Deus, o nosso Abba Pai. Quando nós nos prostramos: Paizinho querido, eu te quero, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu te desejo, Pai, fala comigo, Pai. E todo dia a gente busca, e todo dia a gente ora, e todo dia a gente busca o Senhor na sua palavra. E o Senhor vem e te diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nessa noite, eu meditando, eu lendo, eu digo: Senhor, agradar-se de Ti, Senhor. Tu vais satisfazer os desejos do nosso coração. Pai, eu não quero Te buscar por interesses pessoais. Eu não quero Te buscar, Senhor, com falsa humildade, Senhor, com vaidade no coração. Eu não quero Te buscar, Senhor, com barganhas. A Tua palavra, Senhor, me diz que Tu vais satisfazer os desejos do meu coração, se eu me agradar de Ti, Senhor. Agradar-se do Senhor, igreja. Agradar-se da Sua lei. Entender que quando uma palavra de exortação vem, ela vem para nos direcionar. Entender que o Senhor, Ele é justo, bendito, Ele é longânimo, Ele é fiel, Ele é soberano. Agradar-se do Senhor é agradar-se de tudo aquilo que Ele tem de propósito para as nossas vidas. Agradar-se do Senhor é entender que nós precisamos sim viver uma vida de santidade. Existem princípios que regem o reino espiritual. Irmãos, a palavra do Senhor ela é categórica: de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar ele vai colher. De Deus ninguém zomba, ninguém, irmãos. Não, mas eu tenho tanto tempo, eu conheço de cabo a rabo, eu sei tudo, eu sei até aquilo que o Senhor ainda não pensou, eu já sei. Não existe. Não, porque quando eu abro a minha boca, quando eu oro, não existe isso, irmãos. De Deus ninguém zomba. O que o ser humano plantar, ele vai colher. Se ele ferir os princípios da palavra de Deus, o Senhor, eu imagino assim, o Senhor olhando: meu filho, minha filha, eu te amo, mas tu vai ter que colher essa consequência. Tu estás ferindo meus princípios e contra a minha palavra eu não posso me posicionar. Do que o homem plantar, ele vai colher. Por isso o Senhor continua e nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, igreja. Confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega teus propósitos, entrega teus projetos. Não tome decisões precipitadas. Entrega, ora, apresenta, espera. Confia que o mais ele fará. Ele vai dar uma resposta. Se ele demorar é porque ele está trabalhando. Se ele não te der uma resposta, ele é Deus. Se ele não abrir a porta, ele é Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz: confia nele. Entrega. O Senhor tem falado conosco, igreja, culto após culto. O Senhor tem falado conosco, igreja. O Senhor tem nos trazido, o Senhor tem nos dado um alimento. O Senhor tem nos dado entendimento. O Senhor tem nos dado compreensão. O Senhor tem falado.
Se nós abrirmos o nosso coração, e nós temos feito isso, a palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando. São os últimos dias. Não dá mais tempo de perder tempo. Não dá mais tempo de correr riscos. Não dá mais tempo de correr desenfreadamente na beira do abismo. Não dá mais tempo de brincar. Não dá. Não dá, igreja. O Senhor tem planos para as nossas vidas. O Senhor tem propósito para as nossas vidas. E o maior plano que o Senhor tem para as nossas vidas é a salvação. É a eternidade, é nós estarmos na eternidade com o Senhor. Por isso, irmãos, por isso o Senhor nos diz essa noite: filho, filha, eu quero tratar no teu caráter. Eu quero tratar contigo no mais profundo do teu coração. Está sobre o nosso entendimento, e nós, uma força de expressão, mas sobre o ser humano, sobre o servo e a serva, está a opção em escolher ser uma pessoa, um bom caráter, ou ser um mau caráter. E aí nós vamos fazer assim não um adendo, mas vamos pegar um ponto específico, não na questão do mau caráter, como foi dito, social, não na questão de ser um bom caráter moral, mas um bom caráter diante de Deus. Porque o que é ser um mau caráter diante de Deus? É, de repente, irmãos, alguém que está sendo alimentado pelo Senhor, alguém que está sendo tratado pelo Senhor, alguém cujo Senhor está fazendo a obra, o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor permite situações, o Senhor nos abençoa com cultos abençoados. A pessoa está escutando a palavra de Deus, a pessoa está ali na presença, ouvindo a palavra do Senhor, mas a pessoa não quer ser transformada, a pessoa não quer a transformação, a pessoa não quer pagar o preço, como foi ministrado, pagar o preço do sacrifício, pagar o preço de erigir, de restaurar o altar. É constância, a pessoa não quer. A pessoa se entrega, a pessoa se deleita, a pessoa se esbalda naquilo que não agrada o coração de Deus. Entenda, irmãos, entenda o que será colocado, o questionamento, a indagação. Essa pessoa no Senhor, ela é uma pessoa de bom caráter ou é uma pessoa de mau caráter? Entenda, não é na questão social, moral, ética, não, como nós lemos no significado, é na questão da conduta. Essa pessoa está tendo uma boa conduta com o Senhor, ou essa pessoa está tendo uma má conduta naquilo que o Senhor tem para a vida dessa pessoa? É nesse cerne, é nesse sentido que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor tem bênçãos para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele, ele nos diz que o mais ele vai fazer, que ele vai fazer sobressair a nossa justiça como a luz. A palavra do Senhor nos diz: farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Nós temos direitos sim na presença do Senhor. Nós temos direitos sim como filhos de Deus. E esses direitos, a palavra do Senhor nos diz que são as suas promessas. Que se nós formos fiéis, nós iremos comer o melhor dessa terra. Se nós formos fiéis, a palavra do Senhor nos garante que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Se nós formos fiéis, se nós vigiarmos, se nós trilharmos o nosso caminho no Senhor, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós nos agradarmos do Senhor, se nós confiarmos no Senhor, o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. O Senhor tem promessas a cumprir e a realizar em nossas vidas, igreja. E nós cremos e temos total entendimento de que temos feito isso. Mas o Senhor traz um alerta essa noite. Qual o caráter eu, você, nós vamos escolher? Qual é o caráter que nós queremos ter? Qual é o caráter, a característica que nós queremos ter na presença do Senhor? Um caráter de adorador, uma característica de servos fiéis, uma característica de servos obedientes, filhos obedientes, filhos que buscam o entendimento daquilo que
que o Senhor traz no seu coração para as nossas vidas. Esse é o caráter do verdadeiro adorador, do verdadeiro servo, daquele que busca agradar o coração do Senhor, daquele que busca estar em santidade com o Senhor, daquele que busca temer ao Senhor, temer e tremer diante da palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina em Isaías. O homem para o qual eu vou olhar é aquele... Eu convido a amada, linda e preciosa igreja a abrir Isaías 66, para que nós possamos ter um entendimento daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, igreja. Daquilo que o Senhor está falando conosco. Isaías 66, para que possamos ler na íntegra, trazer essa referência na íntegra. Olha o que o Senhor nos diz, amados irmãos. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2, amado irmão que nos assiste pela internet, amada irmã, aquilo que o Senhor está falando essa noite. Amém? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, que treme, que tem temor diante do Senhor, que a palavra do Senhor, quando é ministrada, o servo e a serva entroniza essa palavra no seu coração. Busque entender, Senhor, o que tu estás falando comigo, Senhor. É uma exortação, é uma edificação, é um consolo. Semana passada, quase que eu saio me arrastando daqui de dentro da igreja. Ora, quem ministrou foi a pastora. Aquela palavra abençoada, pastora, que a senhora ministrou semana passada. Falei com a minha esposa, amor, misericórdia. Que palavra que me gerou um temor, meus irmãos, temor, reverência diante do nosso Deus, porque Ele é santo. Irmãos, um outro dito popular, num bom sentido, nosso Deus, Ele não é nosso parceiro, irmãos, com muito temor. Ele não é com muito zelo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que se fez homem para morrer por nós na cruz. Ele se fez homem, irmãos, para verter o sangue santo dEle na cruz pelas nossas vidas. E o Senhor tem falado, e o Senhor tem ministrado, e o Senhor tem exortado, e o Senhor tem trazido uma palavra de bênção, uma palavra de vida, para chacoalhar a igreja, para firmar a igreja, para reavivar a obra dele em nossas vidas, para nos trazer um alerta de que ele está voltando, irmãos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é muito sério, porque a palavra do Senhor também nos ensina que nós travamos uma batalha na mente, no nosso coração. E essa batalha na mente, essa batalha no entendimento, essa batalha que nós travamos na nossa alma, irmãos, é uma batalha federal. Mas aquele que tem os seus caminhos firmados no Senhor, aquele que tem entendimento de que somente Ele é Deus, de que só Ele é Senhor, aquele que busca se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, aquele que busca olhar para o Senhor, aquele que, como Pedro, não como Pedro especificamente, que andou sobre as águas e parou de olhar para o Senhor e afundou, mas aquele que está caminhando sobre as águas no sentido das batalhas e não tira os olhos do Senhor e clama: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não retira de mim teu Espírito Santo, Senhor, não retira de mim a tua presença. A palavra do Senhor fala que esse aflito, que esse angustiado, que esse que treme diante da palavra do Senhor, é para esse que o Senhor olha. Esse que traz consigo o entendimento de que Ele é Deus, de que há necessidade de temor verdadeiro diante do Senhor, reverência diante do Senhor, não é de qualquer jeito. Irmãos, só o Senhor é Deus. Santidade, os princípios do Senhor são inegociáveis. Os princípios que o Senhor nos ensina, ano após ano, culto após culto, ministração após ministração, os princípios da palavra do Senhor, elas são inegociáveis, irmãos.
Não adianta alguém pensar que conhece tudo, que sabe tudo, que é tão grande, mas tão grande, que pode agir com seu próprio entendimento. A palavra do Senhor fala assim: não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra do Senhor fala que desesperadamente corrupto é o coração do homem, a natureza humana. Existem princípios, irmãos, que precisam nortear a nossa vida. Os princípios que precisam ser o fundamento, a base da nossa vida. E são esses princípios que nós precisamos buscar, e sabemos que temos buscado, e temos olhado, e temos trazido esses princípios para edificar as nossas vidas. Por isso o Senhor continua e nos diz: descansa no Senhor, espere nele. Versículo 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Eu busco isso para a minha vida. Eu preciso disso aqui para a minha vida todos os dias. Abandonar a ira, abandonar o furor, não ser impaciente, porque a palavra do Senhor diz que isso certamente acabará mal. Isso acaba mal porque a natureza humana, ela vai querer sobressair, a natureza humana, ela vai querer nos fazer pecar. A palavra do Senhor nos diz que a raiz de amargura, irmãos, quando ela brota, ela causa um mal terrível. Por isso o Senhor te diz, igreja, não deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor te diz, no versículo 9: mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor, a palavra do Senhor também nos diz que os jovens cansam, os velhos se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Aqueles que esperam no Senhor, irmãos, vão possuir a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, a terra da presença do Senhor, a terra das suas bênçãos, a terra daquilo que o Senhor tem no seu coração para as nossas vidas, irmãos. Mais um pouco de tempo, versículo 10, e já não existirá o ímpio. Nós iremos, a palavra do Senhor diz: procurarás o seu lugar e não o acharás, porque nós seremos arrebatados, irmãos. Os mansos, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Por isso o Senhor nos diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, permita-se que o meu Espírito Santo possa te tratar. Permita que o meu Espírito Santo possa realizar uma boa obra na tua vida. Porque quando tu deixares a ira, abandonar o furor, não ser uma pessoa impaciente e iracunda, mas quando o Espírito Santo gerar o fruto dele na tua vida, na minha vida, na nossa vida, e ele tem gerado, e ele gerou, e nós tomamos posse que nós temos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor nos diz que os mansos herdarão a terra, irmãos, e se deleitarão na abundância de paz. E o Senhor continua, versículo 12: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Versículo 13: ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando seus dias. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Irmãos, ímpios estão tramando agora, nesse exato momento. Existem ímpios em um determinado lugar, tramando artimanhas, tramando situações para querer oprimir, situações para querer se apossar daquilo que não lhes pertence. Mas existe um povo na face da terra que tem total entendimento de que essas tramóias, essas maquinações não vão prevalecer contra as nossas vidas, irmãos. Porque nós somos o povo do Senhor, porque nós confiamos no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus está agindo em nosso favor. E a qualquer momento o Senhor vai decretar.
A qualquer momento o Senhor vai operar, a qualquer momento o Senhor vai agir, a qualquer momento o Senhor vai dar uma palavra de ordem, irmãos. E a espada que esses ímpios estão querendo usar, essa própria espada vai transpassar o próprio coração deles, das suas artimanhas, daquilo que eles estão tramando. Por isso o Senhor nos diz essa noite: acalma o teu coração, acalma, porque o Senhor está no controle. O Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas, irmãos. O Senhor, a palavra do Senhor nos diz no versículo 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Tu és o íntegro do Senhor, igreja. Tu és íntegro no Senhor, igreja. A tua herança vai permanecer para todo sempre. A palavra do Senhor nos diz no versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. O Senhor é quem abre as portas, o Senhor é que abre as comportas do céu para a minha vida, para a tua vida. Eu me lembro, lendo isso aqui, me lembrou, irmãos, aquela passagem de quando a cidade, meu pastor, eu esqueci o nome da cidade, estava sitiada, e o rei passando pelas muralhas, o rei ia passando pelas muralhas e viu duas pessoas brigando por uma cabeça de burro e por esterco de galinha. E também ele viu que duas mulheres estavam brigando para ver quem ia se alimentar do bebezinho. Porque ontem a gente matou o meu filho, nós nos alimentamos e hoje ela não quer matar o filho dela. Irmãos, aquilo ali, meu Deus, que situação foi aquela, irmãos. Imagina, que crise terrível foi aquela. Ao ponto de que quando o rei rasgou as suas vestes, e no decorrer daquele entendimento, no decorrer daquela situação, o profeta profetizou: amanhã a nossa sorte vai mudar. E aqueles que não confiaram, no dia seguinte, quando o Senhor estava ali para entregar a bênção, foram mortos. Irmãos, com base nesse entendimento, é que eu quero trazer também o nosso entendimento aqui. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a sorte do dia para a noite. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Novamente, um pequeníssimo testemunho, no sentido de que, da simplicidade, mas da maravilha, do amor de Deus, já foi ministrado, para que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a sorte. Ele abre a porta, Ele decreta, Ele cria onde não existe nada. Nós estávamos em vias de no dia seguinte partir para o retiro, e nós não tínhamos um carro, nós estávamos sem carro, e ali naquele momento, eu e minha esposa, a nossa família, a gente estava ali sendo tratados por Deus, sendo tratados no Senhor, e a gente vendo com quem ia nossos filhos. A Ana Beatriz ia num carro, o Aleph ia no outro carro, e eu dizia para minha esposa: amor, eu sinto no meu coração que não vai ser assim não. Não, amor, mas a gente precisa confirmar se a Bia vai com alguém, se o Aleph vai com alguém. Eu dizia para ela: não, meu amor, nós vamos juntos como uma família adorar o nosso Deus lá no retiro, mas nós não temos carro. E eu dizia para ela: confia, meu amor, confia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, confia porque o Senhor, Ele abre porta, amor, confia porque até meia-noite o Senhor pode mudar a nossa sorte. E nós iniciamos o culto, e o culto foi maravilhoso, e nós adoramos, e nós recebemos a palavra do Senhor. E quando eu olhei no meu celular, um amigo meu me ligando, eu digo: não, meu amigo, eu estou adorando meu Deus, eu não posso te atender agora. Guardei o celular. No final do culto: fala, meu amigo, tu queria falar comigo? Ei, Anderson, tem um serviço para ti, começa amanhã. Eu digo: tá, só um instantinho. Amém, Jesus, glória a Deus. Amor, o Senhor abriu a porta, nós vamos como uma família, juntos para o nosso retiro, no nosso carro. Não que não fosse bênção os nossos filhos serem levados nos carros dos nossos amados irmãos, mas aquele sentimento de pai, de família. Digo: não, nós vamos como uma família no nosso carro, adorar o Senhor lá no retiro. Eu confio que o Senhor, Ele é poderoso para abrir uma porta. O Senhor é poderoso, irmãos.
Irmão amado que nos assiste pela internet, a tua situação, eu não sei o que tu está passando, mas o teu Deus, Ele é vivo, Ele é real. Não entrega os pontos, não desiste, porque o teu Deus é poderoso, irmão, em nome de Jesus, para te abençoar, para abrir uma porta, para mudar a tua sorte. Confia no Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele é real, porque Ele é eterno, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele é o grande eu sou. Ele é soberano, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, ao Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso. Aleluia, glória a Deus. A amada, linda igreja, mais uma vez, uma salva de palmas ao nosso Deus, e o ministério de louvor pode subir, para nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus.